vocabulário de toda a estrutura ideológica da esquerda que existe hoje foi a Revolução Francesa, que é tida tradicionalmente como um movimento simplesmente burguês, mas isso é muito superficial. A Revolução Francesa, ela é a primeira revolução da modernidade. Revolução é uma palavra que antes era utilizada apenas pelos físicos, para dar a ideia de movimento, de deslocamento dos corpos celestes. Então, quando Karl Marx escreve sobre Napoleão em uma obra chamada 18 do Brumário, que é o nome do golpe de Estado que Napoleão dá e assume como cônsul, e no filme isso fica bem evidente, é quando Karl Marx constrói o vocabulário ideológico da esquerda, de um movimento que a maior parte das pessoas entende como de direita. É quando você olha para a Revolução Francesa e diz que a revolução é uma revolução. Aí o que diabo, que porra é uma revolução? Para ser revolução, você tem que quebrar as construções sociais, identitárias, políticas que existiam na sociedade anterior. Só é revolução quando existe trauma. Só existe revolução quando você tem violência. Essa violência, tanto ela é física como ela é simbólica. É por isso que você queima a bandeira, é por isso que você derruba o prédio, é por isso que você arranca a estátua do canto, toca fogo nela. Você tenta apagar o passado. Só que o passado ele é impossível de ser apagado. Porque o presente só existe por causa do passado. Entendi. Então o presente se faz no passado. Então ele deixa resquícios. Por mais esforço que você faz para apagar o passado ele permanece. Então não existe revolução que consiga ser totalizante, que consiga ser absoluta. Por exemplo, a independência do Brasil. Beleza. Mas a elite que fez a independência do Brasil é a elite administrativa e intelectual que estava no período colonial. Então ela acordou em 1823 e disse, tchau, não existe mais nada. Quer dizer que o cara da Revolução Francesa acordou em 1789, 1790 e disse, tudo acabou, tudo passou? Não, pô. Ó, quando o nazismo é derrotado, quem é que compõe o governo alemão, tanto da Alemanha Oriental e Ocidental pós-guerra? Elite intelectual nazista. Eu vou botar quem? Quando a República foi proclamada no Brasil, quem é que assume administrativamente o Brasil? São os monarquistas, pô, porque só eles que tinham. Era aquela elite que estava lá. Quem eram os políticos? Eram os monarquistas antigos. Quem são os intelectuais? Quem são os funcionários públicos? Entendi. Então, o que Napoleão fez era perfeitamente esperado. Porque é ele que deu ordenação à Revolução Francesa. É ele que diz, a Revolução acabou, pô. Acabou. Não acabou. Você pegar autores mais modernos, você vai ver que a Revolução só acaba em 1870. Que é quando você tem a Comuna de Paris, que é o primeiro movimento socialista da história. Não é a Revolução Russa. A Revolução Russa é o primeiro movimento socialista que chega ao poder. A Comuna de Paris é o primeiro movimento socialista que ocorre. Mas baseado em que princípios? Da Revolução Francesa. Que eram princípios pra gente burgueses. Não. Nem eram burgueses, necessariamente. Nem eram de direita, nem eram de esquerda. Porque quem inventou a direita e a esquerda como braços ideológicos foi Karl Marx. Então esses bichos de direita, tudo pirado aí, que fica metendo o cacete, nem sabe que tudo que ele tá falando, quem instrumentalizou ele ideologicamente para falar aquilo, e até como falar, foi Karl Marx, foi Proudhon, foi Saint-Simon. É interessante, entendeu? Até a maneira do caba falar, Entendi. porque Karl Marx lança um livro chamado Manifesto Comunista, que não é um livro, é um panfletozinho. E nesse panfleto ele diz quais são as palavras que você usa, como é que você usa as expressões corporais. Ele faz um manual de como você discursar, falar, empolgar a galera. E aí o caba hoje, sendo de direita, sem nem saber, traz à tona tudo isso de Karl Marx quando estudou a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, repete e nem sabe o que está fazendo. Aí você fica, na hora que você tem vontade de ficar rindo quando aparece aquelas bizarrices na televisão, sacou? Chegou até aqui? Siga nosso canal no YouTube, Ressaca Nerd.